Eles são irmãos, foram craques de épocas diferentes e conquistaram o coração das duas maiores torcidas de São Paulo. Um foi campeão mundial pelo tricolor paulista e pela seleção brasileira, um meio de futebol moderno e objetivo. O outro era uma das grandes estrelas da seleção de 82, jogador de toque refinado e de rara inteligência, ídolo do Corinthians. Quem foi melhor, Raí ou Sócrates? Sócrates. Não, Raí. Uma disputa em família. Dois irmãos que desfilaram pelo meio de campo nos anos 80 e 90. Mas quem foi o melhor entre os Vieira de Oliveira? O irmão mais velho, Sócrates? Ou Raí, 11 anos mais novo? Tranquilo, Raí. Só que foi um gênio, jogou no Corinthians, aí fez história lá. Elegante, mágico, um doutor jogador. Médico e craque, Sócrates é o ídolo eterno da democracia corintiana. No Timão ganhou 3 campeonatos paulistas. Foi símbolo de um time que unia bom futebol em campo com liberdade fora dele. No Brasil, jogou também por Flamengo, onde foi campeão carioca em 86 e no Santos. Fora daqui, jogou na Itália pelo Fiorentina. Lá ficou só um ano e não deixou, nem ficou com muitas saudades. Mas isso não apagou a fama internacional. Longilíneo, milimétrico nos passes, até mesmo quando estes eram de calcanhar, Sócrates foi eleito pela revista inglesa World Soccer um dos 100 maiores jogadores da história. O irmão Raí brilhou no São Paulo, rei do Morumbi. Assim, a torcida tricolor imortalizou o camisa 10 do time nas conquistas mais importantes na década de 90. Bicampeão da Libertadores, decisivo na conquista do título mundial sobre o Barcelona em 92. Campeão brasileiro, 5 vezes campeão paulista. Um capitão que cansou de erguer taças. Entre as duas passagens pelo São Paulo, Raí foi à França conhecer os encantos de Paris e acabou encantando os franceses. 5 anos no Paris Saint-Germain renderam 5 títulos e uma idolatria ao Monsieur Raí. Ídolos de times rivais que tiveram o mesmo berço. E não estamos falando só da casa de Dona Guiomar e seu Raimundo, que eles dividiram com mais 4 irmãos. Tem o Raí, o Sócrates, eu sou o Sóstenes, tem o Sófocles, tem o Raimar e tem o Raimundo. Os dois craques nasceram e cresceram em Ribeirão Preto e foi neste gramado aqui do estádio Santa Cruz que eles surgiram para o futebol, jogando pelo Botafogo. E eu vou conversar com aquele que lançou os dois como profissionais, o Alfredinho, que foi técnico do Botafogo várias vezes, inclusive nos anos 70 e 80. Alfredinho, como é que foi lançar Sócrates e Raí? Eram 2 grandes jogadores, inclusive tinha o terceiro, que era o Raimar, o irmão. O Raimundo chegou em mim e falando do Sócrates, na época que o Raí ainda era muito criança. Como é que foi a situação em que o senhor precisou lançar o Sócrates? O Sócrates estava no banco comigo e o Maritaca quebrou a clavícula naquela trave lá. E eu tive que lançar o Sócrates e dali para frente não teve mais Maritaca, não teve mais nenhum pássaro. A revelação era o Sócrates. O Raí foi lançado em Itu, ele, o Nido e o Abacate, eu não sei, os 3 jogadores numa época só, e eu tenho a impressão que eram 2 grandes jogadores para o futebol brasileiro. Agora nós estamos no centro da cidade, em frente à esquina mais famosa de todas. Esse prédio bonito aqui é o Teatro Pedro II. E ali do lado é de lá que vem o chopp que faz a fama de Ribeirão em todo o Brasil. E se é verdade aquele ditado que diz que somos 180 milhões de técnicos, aqui não vai ser difícil encontrar alguns deles para dar opinião sobre esse assunto. Vamos lá? Tem uma vaga no time e tem os dois disputando. Quem você coloca de titular? Sócrates. Aí colocaria o Raí. Quem foi melhor jogador? O Sócrates no começo. Qual que era a vantagem dele? Tinha mais habilidade para jogar do que o outro. Depois o outro foi pegando com ele, porque ele era mais velho, né? Era o Dr. Sócrates. Colocava o Raí e ia colocar o Sócrates no branco. Quem jogou mais, Sócrates ou Raí? Sócrates, vovô Sócrates, meu amigo. Aquele calcanhar de Aquiles do homem, meu amigo, fazia a alegria do povo, viu? E o que pensa a mãe dos dois craques? Dona Guiomar é com a senhora.
quem foi melhor? Já te falei que pra mim todos os dois jogaram tão bem que eu não saberia separar um do outro. Aliás, eu queria os dois num time só, mas nunca deu. Já pensou? Os dois no São Paulo? Ou os dois no Corinthians? Os dois no Corinthians, podia ser. O único passatempo que eu me lembro da nossa infância era jogar bola. O Sócrates é mais afirmativo, é mais autoconfiante, o Raí é uma pessoa mais de grupo, mais de... um pouco mais tímido, então tem essa diferença, já que eu acho que no futebol também se refletia. Eles sempre foram o capitão do time. Quando um técnico, um grupo, um clube, uma seleção brasileira elege um capitão do time, é para se parar e pensar o que é que esses dois têm além de muito talento. Sócrates tem 63 jogos pela seleção e 24 gols. Disputou 2 Copas do Mundo, 82 e 86, em que jogou 10 vezes e marcou 4 gols. Inclusive este golaço contra a União Soviética. Fez parte de um meio-campo genial e inesquecível. Cerezo, Sócrates, Zico e Falcão. Raí fez 16 gols em 51 jogos pelo Brasil. 5 destes jogos foram na única Copa que disputou em 94, nos Estados Unidos. O gol de pênalti contra a Rússia foi a contribuição dele para o Tetra. E aí, boleiros, qual deles foi melhor? Bem, neste caso fica mais fácil porque os dois atuaram muito tempo no futebol paulista, então eu também vou continuar sem votar e vou querer a sua opinião, Ricardo Rocha. Raí ou Sócrates? Molezinha. Molezinha, difícil. Uma qualidade técnica extraordinária, tanto do Sócrates como do Raí. E é muito difícil. Eu acho que cada um teve seu joga tempo. um. Só joga um. Vou votar no Raí, porque eu joguei com o Raí no São Paulo e conheci muito bem o Raí. Também esse meu voto vai ficar um pouco triste, mas vai ficar com o Raí. Eu gosto dos dois. Eu sou mineiro. A história dizem que o Sócrates era um grande craque. Mas eu fico com o Raí porque eu pude ver o Raí jogar. Para mim, o Raí sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, tanto dentro do campo como fora, né? E como eu tinha a oportunidade de jogar ao lado dele, tem essa admiração, por isso eu vou ficar com o Raí. Sócrates eu vi jogando, mais meu pai falando, meus tios falando, mas eu vou ficar com o Raí. Olha, é bem difícil, são dois jogadores espetaculares, mas eu acho que o Raí, eu tive a oportunidade de ver jogar bem, né? Então acho que eu vou ficar com o Raí. Eu vou pelo mais velho, até porque tenho certeza que o Raí se espelhou também no Sócrates para poder ser o que ele é hoje. Então, para mim, é Sócrates. Como não tive a felicidade de acompanhar muito o Sócrates, eu só posso votar no Raí. Até porque, para mim, é um jogador que se enquadra hoje no futebol moderno, um meia que tinha muita qualidade com a bola no pé, mas também de muita determinação tática, então meu voto é Raí. Eu, como criança, cresci no São Paulo e comecei assim a lembrar das coisas como futebol, quando o São Paulo foi campeão mundial, né, naquele gol do Raí de falta, que para mim foi histórico. Eu acho que cabia os dois, dava para jogar os dois ali na meia. Mas dizem que o Sócrates realmente foi um gênio da bola, né? Então, pela opinião de outros craques, eu fico com Sócrates. São meus amigos pessoais dali de Ribeirão. Eu acho que os dois foram excepcionais, cada um dentro das suas qualidades. Eu acho o Raí. Para tudo aquilo que é o futebol, em todos os sentidos, competitividade, senso de profissionalismo, títulos conquistados. Entre jogadores, treinadores e ex-jogadores, levou a melhor o estilo competitivo de Raí. Ponto pro irmão mais novo. O Sócrates jogou muito, mas o Raí, com certeza, pra mim foi o melhor. O cara mais bonito, bom de entrevista, né? O Raí é quase um gato, né? Tô fora. Agora é a vez do júri de notáveis do Esporte Espetacular dar o seu veredito. Neste domingo tem quem entende de arte opinando. Para começar, o jogador chamado Sócrates, absolutamente improvável, jogando o futebol que jogava, com o prazer que para nós exibia, me parece muito mais interessante, muito mais, estou sendo injusto, hein? Muito mais atraente, muito mais divertido que uma certa melancolia que o Raí me passa. Eu acho que o Sócrates fez tudo aquilo que alguém um dia pensou em fazer. Toque de calcanhar, chute de longe, quer dizer, uma técnica altamente refinada. No meu time de pelada, eu ia chamar o Sócrates para jogar. No meu time profissional, eu acho que eu chamaria o Raí.
mas eu fico com o Magrão. Em seleção eles acabam empatando. E o Raí, em termos de clubes, é campeão mundial com o São Paulo, teve uma carreira muito mais consistente do que a do Sócrates na Europa. Enfim, é uma decisão quase que ali no Photoshop, mas eu fico com o Raí. Na minha opinião, Sócrates tecnicamente foi melhor que Raí. Entretanto, Raí como profissional brilhou mais, até porque com a seleção brasileira foi campeão do mundo e na Europa foi um sucesso, ao contrário do seu irmão. Sócrates teve aquele calcanhar como marca registrada, uma elegância para jogar futebol que poucas vezes a gente viu na história do esporte. Eu acho que o Sócrates foi melhor. Acho que o Sócrates foi mais genial. Era aquele pontinho fora da curva. Jogador que num lance em que ninguém esperava fazia uma jogada de efeito e decidia uma partida. Nessa votação eu vou ficar com o Sócrates. O meu voto vai para o Sócrates. Afinal de contas, foi um jogador que tinha uma visão, uma capacidade de drible, de antecipar o lance. Um jogador, na minha opinião, mais completo do que o Raí. Raí, mas com uma explicação. Raí teve mais aplicação. Foi mais atleta do que Sócrates. Vou ficar com o Sócrates, pela importância técnica dele naquele momento do futebol brasileiro, por tudo que ele representou para a democracia corintiana, enfim, é uma decisão difícil, mas o meu voto vai para o doutor, eu fico com o Sócrates. Eu ia pôr o Sócrates de centroavante e o Raí de meia esquerda. Tô fora. 3 notáveis ficaram indecisos, mas os outros deram vitória folgada para Sócrates por 6-2. Disputa empatada. Vamos ver então como votaram os colunistas dos principais jornais brasileiros. Estênio José, Diário de Pernambuco, Sócrates. Alberto Helena Júnior, Diário de São Paulo, Sócrates. Wagner Vilaron, Diário de São Paulo, Sócrates. Daniel Pisa, O Estado de São Paulo, Sócrates. Ricardo Perrone, Placar, Sócrates. Cláudio Arreguil, Estado de Minas, empate. Gilmar Ferreira, Extra, Sócrates. Rui Carlos Osterman, 0 Hora, Sócrates. Fernando Calazans, O Globo, Sócrates. Entre os colunistas, goleada implacável do doutor Sócrates, 8-0. Até agora, Sócrates na frente. Ele ganhou entre os notáveis e os colunistas. E Raí se deu melhor entre os jogadores e treinadores. A decisão, então, vai ser do público que votou pelo site Globoesporte.com. Afinal, quem foi melhor? Qual irmão jogaria no meio de campo do time da galera? Na internet, a disputa foi acirrada. Foram mais de 700 mil votos. E o melhor para os internautas foi... Sócrates, com 54% dos votos. Raí ficou com 46%. Uma diferença de 55 mil votos a favor do doutor. Para os internautas, o irmão mais velho manda em campo. Na democracia espetacular, Sócrates é o capitão.